Moçambique, organizado em parceria com a UCLA, União Capitais de Língua Oficial Portuguesa. Vou pedir aqui a Sua Excelência, o Dr. Vítor Ramalho, para tecer algumas considerações neste dia de hoje. Dizer que é prazeroso, quero aqui também agradecer a algumas pessoas, o Faisal Cidade, que desde dezembro do ano passado nós estávamos a preparar este encontro. Felizmente, precisamos que estejam aqui presentes. E por outro lado, este encontro foi muito bem preparado, com a anuência a Munidin, que muito gentilmente acedeu ao convite da Casa de Moçambique e da UCLA, a quando da minha estada em Moçambique, em que nós tivemos o prazer de tomarmos um chá em conjunto a falar deste dia 2. Mas eu não me quero alongar muito, porque afinal de contas ele é que é a estrela e eu sou o servo dele. Vou passar aqui ao Dr. Vítor Ramalho. Muito obrigado. Antes de mais nada, saúdo em primeiro lugar o Enoque João, que é o presidente da Casa de Moçambique, que tem procurado, relativamente a tudo aquilo que respeita a Moçambique, dinamizar um conjunto de iniciativas e tem-se servido e bem desta instituição, da UCLA, concretamente deste anfiteatro. Nós partilhamos estas instalações com outra instituição, que é a Casa da América Latina, e vamos repartindo a utilização deste espaço em função dos pedidos que nos fazem e sempre em harmonia. E, portanto, queria saudar em primeiro lugar o Enoque João. Queria saudar todos os presentes que vieram ouvir aqui a intervenção do Sr. Sheikh Amoudine. Eu não sou muito letrado de nomes. Amoudine, exatamente. E saudar o Sheikh Amoudine pela gentileza que também teve em vir aqui falar sobre um tema muito importante. Eu sempre tive a noção, desde jovem, que as religiões ecuménicas, e sobretudo aquelas que acreditam na existência de um ser divino, chame-se ele Deus, chame-se Alá, e sobretudo nos profetas que o transmitiram a verdade, seja Jesus Cristo, que aliás é reconhecido pelo islamismo como profeta, seja Alá, que é também um profeta do islamismo e de Maomé. Estas religiões ecuménicas são religiões que eu sempre entendi desde criança como religiões, exatamente por serem ecuménicas, com vocação universalista, de trazerem a procura da concórdia do ser humano e o reconhecimento da humanidade. Por isso é que são exatamente religiões com esta vocação ecuménica. No que respeita ao Sheikh, que aqui nos vem hoje falar, tive a oportunidade de passar uma vista de olhos relativamente à sua intervenção enquanto interventor mesmo, desde a altura em que esteve no Paquistão, presumo não estar a errar, depois na Arábia Saudita, depois aqui em Lisboa, num papel também muito relevante, mais tarde em Meca, suponho eu, posteriormente em Maputo, e antes teve uma presença, e depois do Maputo, saiu e voltou ao Maputo, onde continua a sua atividade. Com toda a sinceridade, sei que é uma pessoa de referência em Moçambique, um amante da paz e um contributo para ela. Eu tive há pouco a oportunidade de falar com o Sheikh e estava-lhe a dizer que eu tive, no período da guerra, numa situação muito difícil, de visitar Ressano Garcia. Ressano Garcia era na altura em que eu lá estive, fiquei muito impressionado, atacado de 15 em 15 dias. E havia uma situação muito dantesca de morte e de destruição, e o papel que teve na altura. Eu tive aí, estranhamente, um papel muito modesto. Eu ia a Moçambique, fui com a doutora Maria Barroso,
e tive a oportunidade na altura de falar com o presidente Chissano e também com o presidente de La Cama. Tinham encontrado na Suíça e, em função desse conhecimento de ambas as personalidades, criou-se nessa altura um corredor de paz em redor de Ressano Garcia, que os dois protagonistas, um do Estado e outro do partido, da Renamo, levaram a efeito e cumpriram rigorosamente o processo de paz antes dos acordos de Roma. A doutora Maria Barroso teve a oportunidade, inclusivamente, de escrever uma obra sobre essa visita. Foi realmente uma visita premonitória relativamente aos caminhos da paz que a seguir se iriam concretizar. Portanto, para mim e para a UCLA é uma honra ter aqui a presença do Sheikh. Vai-nos falar seguramente também da situação de Moçambique, espero, não apenas do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista da paz, e se ela está concretizada ou não já, e quais são as perspectivas de futuro. O tema que aqui nos traz é um tema adequado aos dias de hoje, tem a ver com a liberdade e com esta procura da dinamização económica, sempre numa perspectiva de paz e do desenvolvimento dos povos. O país, Portugal, onde nós estamos, é um país que se assume como laico do ponto de vista constitucional, mas profundamente respeitador de todas as religiões. E o Estado tem dado provas disso, incentivando inclusivamente instituições criadas pelo Estado, onde as várias religiões existentes em Portugal se encontram e tem um responsável indicado pelo Ministério da Justiça de Portugal, que no fundo assegura o diálogo entre as várias religiões. Neste caso concreto, aliás, é um amigo meu, o Dr. Vera Jardim, e antes dele tinha sido o anterior Presidente da República, o Dr. Mário Soares. Isto na linha que começou a ser introduzida no que respeita à Igreja Católica pelo Papa João Paulo II, nos encontros que teve em Roma e particularmente na comunidade de Santo Egídio, onde representantes do islamismo também tiveram presentes, como o Sheikh. Portanto, neste país, respeitador da liberdade e respeitador das religiões, e nesta casa, que deve, por efeito disso, também respeitar todas as religiões, sem exceção, aquelas, sobretudo, que anseiam a paz e o desejo de desenvolvimento do ser humano. Eu estou muito grato pela sua presença. Queria uma palavra final aqui para o meu amigo, que já o considero assim, representante da Embaixada de Moçambique, que é uma pessoa muito interessada por todos os assuntos que têm a ver com Moçambique. Eu tive a gentileza de o receber, mal chegou aqui a Portugal, e trocarmos umas impressões muito agradáveis sobre aquilo que poderíamos, em termos de futuro, concretizar e conciliar. E encontrei posteriormente em situações bem difíceis relativamente àquilo que ocorreu na província de Sofala, particularmente na cidade da Beira, que é uma cidade associada da UCLA, e nós não podemos deixar de dar uma resposta o mais adequada possível às necessidades do país. Fizemos um acordo com a Cruz Vermelha Portuguesa para esse efeito e também com a Câmara Municipal. E a semana passada foi já um contentor, dos maiores contentores, de 40 pés, para Moçambique, num navio que sai daqui direto para a Beira, e outros seguirão seguramente. Vamos continuar este apoio solidário a Moçambique, envolvendo as cidades que são associadas da UCLA, que neste momento são cerca de 50. Portanto, muito obrigado, Sr. Sheikh, pela sua presença aqui, pela intervenção que nos vai fazer. Muito obrigado. Obrigado. Não, aqui. Agora está. Obrigado, Dr. Vítor Ramalho. Agora vamos para o meritíssimo Sheikh Aminuddin. Mas eu não quero passá-lo antes de falar. Foi bom o Dr. Vítor Ramalho falar do representante de Moçambique aqui em Portugal, o Dr. Papelo. Esse não era a minha função em fazê-lo, o dono da casa.
uma menção a uma pessoa muito amiga, de infância, do meu irmão, e que está cá hoje. Ele via no passado, continua a ver espiritualmente, ficou cego, é de muito rezar. O meu querido amigo Cássimo, bem-vindo por esta longa jornada que fizeste até chegar a Portugal. Deus vai te abençoar, mesmo não olhando, não vendo mais o seu amigo Enoque, mas Deus vai lhe abençoar por esse caminho fora, ouvires a voz das pessoas que te amam e que gostam muito de ti. Como diria outro, inshallah, esperemos, ou mashallah, esperemos que o teu caminho seja glorioso, com a permissão, obviamente, do Sheikh Hamidine. Sheikh Hamidine, por favor, a palavra é sua, o tempo é seu. Obrigado. Alô? Alô? Tá bom. Muito obrigado. Sua Excelência, Dr. Vítor Ramalho, Secretário-Geral da UCLA, Dr. Enoque João, Presidente da Casa de Moçambique, Dr. Filomeno Papelo, Conselheiro Econômico da Embaixada de Moçambique. Minhas senhoras, meus senhores, Assalamu alaikum. Que a paz esteja convosco. Essa é a saudação islâmica, é a saudação que inclusivamente foi utilizada por Jesus Cristo. Na Bíblia consta que quando ele cumprimentava, saudava aos presentes, dizia: a paz que esteja convosco. Tenho o prazer de iniciar a minha palestra ao apresentar os meus sinceros agradecimentos à Casa de Moçambique, que é a nossa casa, por este nobre convite e pela excelente recepção a mim e à delegação de Moçambique que me acompanha nesta viagem. Quero no início desta palestra dizer que esta minha visita a Portugal é uma visita de reencontro com os amigos e matar as saudades, pois vivi aqui a vida nos anos 80 como conselheiro religioso da Comunidade Islâmica de Lisboa, na era do saudoso Dr. Suleiman Vali Mohamed. Que Deus lhe conceda o paraíso. Portugal tem laços históricos com os povos da África, Ásia, América, etc. E também com o Islão e os muçulmanos. Venho saudar esses laços que criaram de tantas nações diferentes uma única nação falante da língua portuguesa, os CPLPs. Peço a Deus que reforce esses laços e de convivência pacífica, harmoniosa e de amizade a todos os nossos povos. O meu tema é liberdade de expressão, mas para chegar aí acho pertinente esclarecer alguns pontos importantes. A primeira realidade que deparamos neste tema é esclarecer a posição do Islão em relação às religiões monoteístas anteriores, que são o cristianismo. Nisto, os versículos do Alcorão enfatizam que não existe na linguagem do Alcorão diferentes religiões, mas existem mensagens divinas que expressam uma única religião, e que o Islão, cuja tradução é submissão e paz, é a última argola nessa corrente. De salientar que a palavra Islam, a submissão, que foi mencionada no Alcorão apenas 5 vezes, e a palavra muslimun, os submissos, não é uma alusão à generalidade, a mensagem que foi revelada somente para o profeta Muhammad, mas é uma religião, Deus que ele escolheu para a orientação
de toda a humanidade, desde o primeiro homem até o último. Foi daí que o Alcorão aplicou a palavra muslim para os profetas Noé, Abraão, Jacob e seus filhos, Moisés, Jesus e Muhammad, que a paz esteja com todos eles. Quando o Islão estabelece isso, só nos resta uma única compreensão destes versículos, que é o Islão, que significa a submissão, foi aplicada no Alcorão para uma única religião, comum para todos os profetas, e que a última argola nessa religião é a mensagem trazida pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o último selo dos profetas. Aliás, existe uma uniformidade e conformidade na maioria das coisas entre o Sharia do Islão e o Sharia do passado. Existe a diferença cósmica nas pessoas. A consequência dessas diferenças das pessoas na crença é necessariamente a sua diferença no juízo, nos sentimentos e nas imaginações. Deus criou as pessoas diferentes na etnia, nas línguas e até nas crenças. E o Alcorão diz: e se o teu Senhor quisesse, realmente teria feito de toda a humanidade uma única nação, isto é, da mesma religião, mas continuarão se divergindo, à exceção de quem teu Senhor tiver misericórdia, e foi para isso que Deus criou-os. Capítulo 11, versículo 18 e 19. O Alcorão garante a liberdade da crença para o homem, seja qual for a sua distância da religião divina, pois a liberdade da crença é a outra face da liberdade da divergência. E não tem lógica, na prudência divina, Ele informar-nos que criou os seus servos diferentes e depois impor sobre eles uma única religião, pois isso pode criar contradições no próprio Alcorão, porque Deus diz: não há compulsão quanto à entrada na religião. E diz a verdade provém do vosso Senhor, portanto quem quiser que creia e quem quiser que descreia. E ainda diz: e para cada nação designamos um Sharia e um sistema de vida. Tanto existe uma outra realidade, a de complementariedade, que em árabe nós dizemos ta'aruf, quer dizer conhecer um ao outro. Isto quer dizer que o relacionamento entre duas pessoas diferentes, em que cada um tem a sua liberdade, não pode ser uma relação de conflito e de domínio, pois a relação de conflito exige o extermínio da só termina com o fim do outro e com a aplicação de uma única visão ou uma única cultura. Daí que o Alcorão, relações das pessoas na esfera e campo de divergência, são uma relação de ta'aruf, conhecer um ao outro, e é uma relação de paz, colaboração e complementação. Todos os humanos são iguais, pois todos têm a mesma origem e o vínculo comum, como filhos de Deus que nos criou. O respeito pela personalidade humana é uma realidade bem clara nos textos do Alcorão. Da mesma maneira, a liberdade de expressão também está garantida na religião, que reconhece o papel da liberdade de expressão para promover o bem-estar comum. Infelizmente, hoje em dia, para a liberdade de expressão funciona de outra maneira. Profanam as bases e os símbolos das crenças e identidade e depois argumentam que é liberdade de expressão. Todos nós sabemos que a liberdade de expressão nunca foi absoluta, mesmo nos países que se consideram campeões da liberdade. Há muitos países o discurso do ódio e do antissemitismo. De facto, cada um de nós é livre de crer ou descrer. Cada um tem as suas convicções religiosas, mas ninguém tem o direito de ridicularizar a religião do outro e fingir, ofender os sentimentos do outro, especialmente nos países que reivindicam ser civilizados e que dizem
a liberdade religiosa, etc., agirem. O grande teólogo e filósofo Al-Ghazali diz que a porta falsa, que é backdoor, que o Satanás utiliza para chegar à fortaleza forte do coração humano é o fanatismo religioso. Isto é, odiar, desprezar e não tolerar a fé dos outros, pensando que só a sua fé está correta. O fanatismo religioso não só destrói aos pecadores, mas também destrói a adoração dos grandes adoradores. Hassan Basri, um grande teólogo e santo, diz que o Satanás envolve aos crentes em vários tipos de pecados, mas sempre que eles pecam a Deus, e isso anula todo o seu esforço. Então ele pensou em envolver o crente no fanatismo religioso. Assim, este, em nome da religião, comete atos, pensando que está a fazer o bem e a ser recompensado. Assim, nunca pensará em pedir perdão, e é esse ódio religioso que um dia envolverá ao mundo numa guerra civil. Não haverá paz no mundo sem que haja paz entre as religiões e sem a propagação da cultura de diálogo, baseada nos valores de justiça, liberdade, honra e direitos humanos. A ideia de barbarismo não é viável num mundo que tornou-se numa mini aldeia global. É dever das religiões condenar o extremismo, o terrorismo e outras formas de violência em nome da religião, pois tais atos nada têm a ver com os ensinamentos genuínos da Palavra de Deus. Como é que nós nos permitimos sentar comodamente nas salas das nossas casas, de frente dos nossos televisores, assistindo a tanto mal-estar, vendo crianças, mulheres e velhos sofrendo os efeitos da fome, das doenças, das guerras, etc. Como é que nós nos mantemos insensíveis, vendo mulheres enviuvando, casas destruídas, tudo isso como resultado do ódio ideológico, rássico, religioso, político, etc., que nos arrasta para a dilaceração da paz? Será que somos humanos ou apenas temos aparência humana? Os discursos islamofóbicos apresentados como liberdade de expressão são uma ameaça à harmonia interreligiosa e, portanto, uma ameaça à paz em todo o mundo. Assim como o antissemitismo foi criminalizado em muitos países do mundo, as manifestações islamofóbicas, como uma reação negativa ao Islão e aos muçulmanos, também deviam ser criminalizados. A liberdade de expressão não pode abranger insultos, nem dá o direito das pessoas ofenderem e insultarem os sentimentos de milhões de pessoas, atiçando o fogo do ódio. A dignidade de um indivíduo ou de uma comunidade é sagrada, por isso, todo o ser humano que subscreve as noções de decência e honra deve também gozar da liberdade contra os insultos. Os insultos, caricaturas e difamações do caráter do profeta Muhammad não diminuem a honra divina que lhe foi concedida, pois o Islão é uma grande religião de uma universalidade incomparável e que jamais se apagará com o sopro das bocas de alguns. Uma religião que conta com mais de 1 bilhão de crentes no mundo inteiro. O respeito pela vida e honra do próximo é a principal base para a continuação da paz e bem-estar no mundo. E é para isso que as leis são feitas, para definir parâmetros da atuação. Na selva, cada animal olha para aquilo que julga ser seu direito e interesse. Por exemplo, o leão, quando está com fome, só pensa em matar a gazela, pois acha que é seu direito saciar a fome. Não se importando com o direito à vida que a gazela goza. Mas no mundo dos homens, e sobretudo
no dos civilizados. Se há direitos, há deveres também. Temos esperanças que os herdeiros destas três grandes religiões, civilizações, a cristã, a judaica e a islâmica, semearão a semente de paz e colaboração, e se Deus quiser, a colheita disso beneficiará a toda a humanidade. Desaparecerão os mal-entendidos acerca do Islão e do profeta Muhammad, e gradualmente as relações melhorarão entre todas as partes. Segundo muitos peritos, a explosão da opressão global está a corroer não só os direitos da liberdade de expressão, e também o direito básico que exige o sustento e ser sustentado com dignidade. Com mais de metade da população mundial a cair na pobreza absoluta, mas por outro, uma elite pequenina a acumular vastas quantidades de riqueza. Assim, o direito à vida corre o risco de tornar-se num privilégio reservado para os super ricos. Num relatório publicado pela Oxfam International, uma organização de caridade baseada no Reino Unido, os 85 homens mais ricos do mundo possuem mais riquezas do que bens de metade da população do mundo juntos. E o relatório da Oxfam de 2014 indica que os mais ricos estão-se a tornar cada vez mais ricos. E se a tendência da acumulação da riqueza continuar nas mãos da elite global, então 1% dos mais ricos possuirão mais de 50% das riquezas do mundo até o ano de 2016. Portanto, aí está a imagem assustadora da grande desigualdade, e se não conseguirmos travar essa desigualdade, então isso nos levará muito atrás décadas no combate à pobreza absoluta. A aquisição da paz e justiça é uma questão básica para todo homem, e é devido à sua importância que todas as religiões tentaram solucioná-la. Hoje, o emprego, o desemprego, a pobreza absoluta, a SIDA e outras doenças endêmicas atingiram níveis tão assustadores que já não precisamos apenas de atenção e empenho dos políticos, economistas e médicos, mas, sobretudo, da atenção dos religiosos. Temos que responder criativamente aos problemas práticos nos nossos tempos, impedindo a prática do mal, restabelecendo a justiça, a igualdade e a moralidade. O ponto principal no caminho da justiça é a supremacia da lei, igualdade e respeito pela vida humana. A supremacia da lei acaba com as diferenças na sociedade entre as diferentes classes. Para o estabelecimento da justiça social é necessário manifestarmos isso não só no nosso comportamento social, mas também nas nossas vidas sociais. A exploração do homem pelo homem é um mal social, não só na economia, mas isso destrói também a paz e o sossego. A religião não só incentiva a adoção da justiça nos assuntos sociais, mas condena a exploração social. A religião condena o sistema em que uns poucos vão sugando o sangue de muitos, vão se enriquecendo dia a dia, e os pobres vão empobrecendo cada vez mais. A recessão, a crise econômica, a fome, a pobreza, o desemprego e situação econômica deficitária comuns e constituem grandes testes à fé de cada um de nós. A pobreza é um problema que ameaça muitas sociedades. Por isso, as religiões instituíram formal e organizadamente a obrigatoriedade da caridade para garantir o direito do pobre sobre o rico.
por forma a contribuir para a diminuição da pobreza, criando o equilíbrio social. Os ricos têm de ajudar os pobres a tornarem-se autossuficientes, evitando mantê-los sempre dependentes. A publicação oficial da Liga Rábita, Liga Mundial Islâmica, na edição número 1678, de 1 de 12 de 2000, citando o economista inglês Colin Clark, diz que existem no mundo 81 mil milhões de hectares de terra arável, que podem produzir comida suficiente para alimentar 45 bilhões de pessoas. Cerca de 1 bilhão vivem em países do chamado Terceiro Mundo, onde 800 milhões de pessoas sobrevivem com apenas 30 cêntimos de dólar por dia. Devido à fome, estão a morrer milhares de pessoas. No entanto, há países que, tendo excedente agrícola, destroem milhares de toneladas de cereais, frutas, vegetais e produtos lácteos. Infelizmente, os países do Terceiro Mundo, embora em crise alimentar, com grande parte da sua população vivendo abaixo do nível da pobreza absoluta, o pouco dinheiro que têm gasta no armamento, em bebidas alcoólicas, tabaco e outras coisas fúteis. A justiça social constitui um meio para se cultivar o amor e a solidariedade. E para se alcançar a justiça social, que deve constituir a meta da atividade econômica. A riqueza deve beneficiar os interesses do indivíduo e da sociedade. Uma sociedade só pode se considerar sã se erradicar do seu seio a exploração do homem pelo homem. Situações em que o pobre não tem absolutamente nada e o rico abastado ostenta a sua riqueza. O sistema econômico islâmico, além de permitir o bem-estar material individual, não descura o aspecto espiritual do ser humano. E daí que se institui o zakat, uma obrigação sobre os ricos a par da oração. A ganância é a principal causa dos nossos problemas. O Islão é uma religião de fé econômica, pois sempre que o Alcorão fala da oração, em mais de 80 versículos, fala também de zakat, caridade. E em muitos versículos incentiva a prática da caridade, do comércio justo, da abstenção da prática de juros, da generosidade no empréstimo aos necessitados, da distribuição equitativa da riqueza e a eliminação da pobreza. São as más práticas e as deficientes condições econômicas que agravaram a pobreza. A fome e a pobreza são criações humanas, pois Deus, o Criador, na sua infinita misericórdia, criou abundância na terra. O Islão não diferencia a economia e a moral. Ao contrário de alguns sistemas que consideram que o lucro material individual é o objetivo principal e a força motriz para a atividade econômica. Não se impõem muitas das restrições que o Islão impôs, o que lhes permite procurar lucros através de juros, tabaco, álcool, drogas e outros produtos que atentam contra a saúde, mas que lhes proporcionam lucros fabulosos. Mas o Islão impôs certas regras, restrições religiosas, morais e disciplinares, que obrigam todo comerciante a respeitá-los e pô-los em prática. Caso contrário, o seu lucro torna-se haram, proibido. Na sociedade deve haver respeito pelo pluralismo e liberdade religiosa, pois é com isso que os aspectos diferentes das religiões poderão viver juntos em paz e sossego. Deve-se criar um movimento de força moral em que participem todos os líderes religiosos, os laicos, os intelectuais que estejam contra a violência social, a injustiça social,
a exploração e a violação dos direitos humanos, todos unidos para alcançarmos esse sonho de justiça. Isso para promover ações conjuntas que garantam a paz, o progresso humano e o reforço da estabilidade social como promessa para um futuro harmonioso. O objetivo dos ensinamentos religiosos deve-se circunscrever à proteção de valores nobres, tolerância, verdade, justiça e amor. Na natureza, ninguém vive para si próprio. O rio não bebe a sua própria água. As árvores não comem as suas frutas. O sol não brilha para si próprio. As flores não lançam fragrância para si próprias. Portanto, vamos viver uns para os outros. Essa é a lei da natureza. Sejai apoiantes de um e outro e não sejai causadores da desgraça de um e outro. Muito obrigado. Mais uma vez, Sheikh Mouhidine, muito obrigado por essa clareza dos factos. Agora, haverá aqui na plateia quem queira fazer perguntas? Todos nós já sabemos, ninguém precisa de fazer perguntas. Não há ninguém? Está aqui o Dr. Vítor Ramalho. Se o Sheikh me permitir, embora seja deslocado, mas está na mesma linha, eu gostaria que me falasse sobre a esperança nessa relação e no fundamento que desenvolveu relativamente a Moçambique. É um país tão próximo de Portugal, estão aqui pessoas que vivem cá, outras que vivem lá, que o Sheikh, como uma personalidade interventora na vida de Moçambique e até pertencendo a um conselho relevante público, se for possível, dizermos umas palavras sobre o que sente. Muito obrigado. De facto, nós estamos em Moçambique. Moçambique é um grande país e todos nós sabemos. Deus, Moçambique, com grandes recursos, grandes talentos, grandes bênçãos. Não há motivo para que em Moçambique os moçambicanos vivessem na desgraça. Mas porque desde a independência até agora nunca tivemos uma estabilidade sólida. E esperamos agora, com o acordo de paz que foi assinado entre o Presidente da República e o Presidente da Renamo, as coisas voltarem ao normal. E todos vocês estão a acompanhar também aquilo que eu disse, que Moçambique é uma terra abençoada, a terra muito fértil, com grandes recursos hídricos, com grandes recursos minerais, e tudo isso eu acho que é a altura para os moçambicanos terem essa oportunidade de também viverem prósperos. Para tal, é preciso que a violência cesse em Moçambique. Está-se a trabalhar para isso. Não tem cabimento Moçambique sofrer o que está a sofrer. Temos países como a Suazilândia, que é um país vizinho e um país muito pequeno que talvez nem corresponde a uma província de Moçambique. E se a pessoa for lá, vê que as pessoas estão a viver normalmente, uma vida normal. E nós que passamos estas todas desgraças, porque ao longo dos tempos, primeiro tivemos a Guerra da Libertação, a seguir foi a Guerra Civil, primeira fase e a segunda fase dessa guerra. E agora eu acho que os moçambicanos já compreenderam que, olha, sem pararmos com isto, não temos oportunidade, não há necessidade de andarmos a tirar culpa de um para o outro, mas entre nós temos que arranjar a nossa casa, e se arranjarmos a nossa casa, tudo vai
correr bem. Portanto, é só para dizer que neste momento, depois do conflito em que nós vivemos, as coisas estão bem encaminhadas politicamente. Há o acordo de paz que foi assinado e há as cláusulas de integração do pessoal da Renamo, a descentralização, e tudo aquilo que foi combinado está sendo implementado, e se Deus quiser, dentro em breve, muita coisa boa há de aparecer ali, e há de haver prosperidade, há de haver bem-estar, e os moçambicanos vão estar bem. Muito obrigado. Alguém mais queira? O Dr. Papel não quer fazer nenhuma pergunta sobre aquilo. Já agora, aproveita a sua experiência de vida e a sua representatividade para falar mais vastamente sobre o continente africano e as religiões. As duas grandes religiões, das três que falou, são sobretudo a religião cristã, quer seja na versão protestante, quer seja na versão católica, e o islamismo. São as religiões de força do continente africano. O judaísmo está reservado para outras latitudes. Nós o que é que verificamos ao nível sob a invocação de Deus, não sob a invocação de Deus, mas na interpretação dos textos bíblicos ou do Alcorão, há correntes que dinamizam muito a violência, e em África isso é evidente. Eu estou-me a recordar de vários locais, para não falar do extremo do Boko Haram, não é? Nessa concepção que o Sheikh muito bem caracterizou do que é o islamismo, e que eu do pouco conheço, reconheço e respeito, tal como das demais religiões ecuménicas, o judaísmo e o cristianismo, tem uma perspectiva também otimista relativamente ao continente africano no apaziguamento e no diálogo entre as religiões. E faço-lhe esta pergunta pelo seguinte: é que o peso crescente da juventude no continente africano, há países onde a maioria da população tem menos de 18 anos. Moçambique é um caso também onde há uma juventude maioritária, aliás em toda a África, mas na África subsaariana isso é uma evidência. Em concreto, acha que esta conduta no continente africano para o diálogo interreligioso está a ser uma preocupação daqueles que prezam como o senhor esse diálogo e a paz, ou não, em função do avanço que Moçambique também sente ao nível do norte? Eu faço-lhe a pergunta exatamente por isso, porque o Boko Haram, mas também no norte de Moçambique, a instabilidade, alegadamente por razões religiosas, que leva à destruição e à morte, é um facto, não é? Como é que vê isto no continente africano, no seu conjunto? Bem, eu podia dizer que, de facto, as religiões genuínas, né? Neste caso é o Islão, que são monoteístas, religiões que nós consideramos religiões monoteístas, né? Nós em Moçambique, por exemplo, nós já estabelecemos um modelo, primeiro estou a falar entre as religiões. Nós temos lá o Conselho das Religiões, em que fazem parte todas as religiões existentes em Moçambique. E nós estamos a viver pacificamente e temos um bom relacionamento entre todos nós. Eu, neste momento, sou presidente do Conselho das Religiões, e temos entre nós judeus também, a comunidade judaica. E quando nós estabelecemos este conselho, eu lembro-me as palavras do representante da comunidade judaica, falou uma coisa que nunca mais esqueci. Ele disse: olha, não vi em nenhuma parte do mundo uma organização em que o presidente é muçulmano
e o judeu está debaixo dele. Só em Moçambique só. Portanto, isto é para dizer que, de facto, o moçambicano tem sua particularidade, né? É muito pacífico por natureza, em comparação a outros países. Enquanto noutros países, o Dr. Ben falou do Boko Haram, por exemplo. Quem fala da Nigéria, quem fala de muitos outros países no mundo em que os religiosos estão-se a matar. Guerras religiosas que não terminam, não acabam. Isso em Moçambique não acontece. E nunca aconteceu. Né? E nós estamos a viver pacificamente, muçulmanos, cristãos, há aquele intercâmbio, interfamiliaridade. Há de ver um muçulmano tem família cristã, cristão tem família muçulmana. Quando é Eid, o cristão participa. Quando é Natal, o muçulmano participa e assim sucessivamente. Portanto, isto é uma coisa muito boa que acontece neste momento, talvez em Moçambique, e nós temos encontro com muitos hóspedes que vêm a Moçambique, encontram-se conosco e eles também ficam admirados que, olha, isto é uma particularidade que nós não encontramos em muitas partes do mundo, só encontramos em Moçambique. E como é que vocês conseguiram? Eu só, olha, isto é um dom que Deus nos deu a nós, e moçambicano foi sempre assim, graças a Deus. Eu espero que nesse aspecto não há de haver problemas. Agora, quanto a outros problemas de violência, aí já não é questão religiosa, né? Não sei se posso dizer que há mãos ocultas que querem instigar uma desestabilização para fins comerciais ou fins econômicos ou outros fins. Mas nós sabemos, por exemplo, que sempre onde se descobrem recursos, na África especialmente, são acompanhados de violências. O gás, neste caso. É o gás que nós temos em Cabo Delgado, o que aconteceu no Sudão, por exemplo, o que está acontecendo na Nigéria. São zonas onde há recursos. Então, automaticamente isto põe-nos a pensar que o que se passa? Há alguma coisa, há algum interesse estranho ou qualquer coisa, né? Mas não é da iniciativa do próprio moçambicano, seja ele muçulmano ou cristão ou judeu, né? Portanto, nós esperamos, assim como eu disse aqui, esperamos que no futuro haja melhor compreensão entre todas as religiões para que isso traga paz, contribua no bem-estar de toda a humanidade, né? Infelizmente, temos esses problemas, são reais, mas a religião não tem nada a ver com isso, né? Mais perguntas? O Sheikh Aminuddin também está a vender obras dele, para quem depois também quiser adquirir com assinatura do Sheikh, seria interessante, já que não querem fazer perguntas, ao menos leiam o que ele escreveu e escreve. Sexta-feira vai haver o lançamento do Alcorão na Mesquita às 14h30. Mas quem vai falar melhor é o Faisal, que ele sabe mais do que eu. Tenho aí com certeza. Assalamu alaikum. Boa tarde. O nosso objetivo, um dos nossos objetivos, estar cá em Portugal, também foi basicamente no lançamento do livro do Corão traduzido em português, da autoria do Sheikh Aminuddin Muhammad. Quem não sabe a história é que o Alcorão começou a ser traduzido quando o Sheikh estava cá por 5 anos. A partir de 1980 ele começou a compilar a tradução do livro do Alcorão em português, e só terminou o ano passado. Portanto, acho que envolvidos 30 anos, salvo erro. Então saiu aqui na praça pública há 2 meses atrás. Por isso é que convidamos a todos aqui presentes para
na sexta-feira, depois da manhã, estar às 14h30, não é? 14h30, na Mesquita Central, na Praça da Espanha, que irá ser um evento, e contamos com a presença da Sua Excelência, Sr. Embaixador de Moçambique, aqui em Portugal também, já também estará presente. E pensamos que mais moçambicanos, e passando a palavra para os demais, para estarem presentes neste ato. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Esta brochura das 100 crónicas são a segunda parte. A primeira acho que ficou em Moçambique, mas estas são as crónicas que o Sheikh, há mais de 25 anos, que semanalmente tem escrito estas crónicas nos jornais, estão aqui: Savana, Zambeze e Diário de Moçambique, e nós estamos a compilar-os, deve ser acima de 1000 e tal, salvo 2000 crónicas deste. É uma miscelânea de muitos temas que estão aí e que são interessantes para a sociedade, principalmente para os jovens, não é? Para os jovens, que ele tem escrito semanalmente em estes órgãos de informação. Um outro nosso colega, não é? Obrigado. Diga. Ele já tem, da tragédia que eu mandei para... Eu já. Tem, já. Os líderes do WhatsApp, que há muitos aí, que estão sempre no WhatsApp. Eu quero fazer uma referência também. Não sei se é representante do Alto Comissário. Vi ali, disse, será, não será, como não se manifestou, mas fiquei, né? E o meu amigo Kamal devia-me ter dito, porque estava ali na cavaqueira, mas tudo bem. Portanto, está ali a representante do Alto Comissariado para o Diálogo Intercultural, a senhora Karimo, só fixei o Karimo, a Leila. Posto isto, já que ninguém também quer fazer referência, chegou, com a sua permissão, obviamente. Está ali o adido da Embaixada Consular, o adido consular, Celso Gusse, e o funcionário do consulado. Termino com... Está ali o Bastos também, muito longe, mas está aqui. Quero agradecer, com a permissão aqui do Dr. Vítor Ramalho, as funcionárias da UCLA que têm sido sempre prestáveis. Não posso, eu sei que não gostam, mas eu digo. Obrigado mais uma vez por este momento. O meu amigo da Casa de Angola, que está aqui, que faz o favor de estar também sempre presente. Quero terminar com, possivelmente, doutor, tem a ver também, porque o Alcorão é ginástica, não é isso? O Alcorão é sentimento, não é isso? O Alcorão também ajuda-nos a ser mais trabalhadores economicamente, não é isso? O Alcorão também cria a paz, não é isso? Eu converti-me. Não sabem, né? Fiquem a saber agora. Eu também converti-me. Quis perceber o que é isto do Alcorão, o que é isto mesquita,
né? Eu até hoje estava para vir vestido, assim, eu disse, é melhor não, senão vão dizer que olha, o Enoque é assim, o que é que se passa? Faço as minhas orações, são 5, não é isso? Diárias. Né? Portanto, eu já tinha dito a ti isso. Então, o meu nome é Isaac. Não é? O meu nome é Isaac. E depois é engraçado, não que vem no Alcorão, o nome. Né? Portanto, estou à vontade para falar. Está ali a senhora que me curou, que eu por isso não posso fazer ainda os exercícios religiosos, o problema que tenho de saúde no pé, mas já estou a ficar bom, graças a Deus. Que nós brevemente também vamos fazer, estava a falar do Alcorão, sobre a ginástica, sobre o exercício, com a Vitória, o comportamento de vários movimentos que nos enchem a alma, porque o Alcorão também enche-nos a alma, a meditação também enche-nos a alma. Quero pedir ao Sheikh Aminuddin, eu vou ficar com isto, vou escanear e vou enviar para todos os e-mails que nós temos e também enviar para a UCLA, para que a UCLA também faça a sua divulgação, que seria interessante. Várias as pessoas, mesmo os que professam religião cristã, né, que já saíram partido hoje, já foram passar férias. E hoje não tivemos a casa um pouco digna, como eu costumo dizer, porque aqui esta casa hoje está digna, porque tivemos um grande problema que é os petróleos, as gasolinas, e todo mundo está à procura de se deslocar sem gasolina, sem nada, não existe. Mas também vocês estão cá, obrigado. Quero-vos dizer, e queria pedir aqui, não sei se posso fazer isso. Posso? Posso? Que o Sheikh Aminuddin terminasse este momento com uma oração. Sheikh Cássimo, eu venho buscá-lo aí? É? Ou leva o micro? Pronto, terminávamos aqui com uma oração que acho que é fantástica. Obrigado a todos. Deus vos abençoe a todos vós. Pode sentar. Mobin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى الجحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Muito obrigado.
Oremos. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ó Deus, nosso Senhor, Senhor dos mundos, abençoe o mundo e os povos que lá existem. Ó Deus, para aqueles que estão doentes, dê-lhes rápidas melhoras. Para aqueles que estão em guerra, dê-lhes paz duradoura. Ó Deus, para aqueles que vivem com fome, alimente-os. Para aqueles que estão divergindo, ó Deus, convirja-os. Ó Deus, nosso Senhor, pedimos suas bênçãos, pedimos concórdia entre os povos, pedimos concórdia, harmonia entre as famílias e dê-nos bons resultados, dê-nos prosperidade. Ó Deus, afaste todos os males que assolam os povos. Ó Deus, que nós somos seus servos, perdoe-nos todos os seus perdoe-nos os pecados que temos cometido dia a dia e promova a irmandade e a amizade entre os povos. Deus abençoe-nos, abençoe-nos, abençoe-nos. Amém, amém. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Muito obrigado.